Rapaz, você acredita que tem lugar nesse Brasilzão que carrega mais do que poeira e diesel? Pois escuta o que eu vou te contar. Essa história me foi soprada por um colega de estrada lá nas bandas de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. E olha, até hoje me dá calafrio só de lembrar. O nome dele é Cláudio Rodrigues, um sujeito simples, trabalhador, que vive da labuta como frentista num posto meio esquecido, ali na saída de Veracruz, perto da tal Estrada Velha. Aquele tipo de lugar que fica aberto 24 horas, mas parece que ninguém nunca para. Silêncio, vento e uma solidão que pesa no peito. Cláudio sempre pegou o turno da madrugada, porque paga um tiquinho a mais. E diz ele que no começo era até tranquilo. A noite era calma, dava para ouvir o canto dos grilos e o barulho do próprio pensamento. Mas numa dessas noites de novembro, quando o frio começou a bater no vidro da guarita, tudo mudou. Ele chegou no posto por volta das 11h30 da noite, como de costume. Pegou o aquecedor velho, revisou o livro de registro e se preparou para mais uma daquelas madrugadas longas. Só que naquela noite, tinha algo estranho no ar. Não era só o frio, nem o silêncio. Era como se tivesse alguém olhando para ele, mesmo estando sozinho. Por volta da 1h da manhã, Cláudio começou a sentir essa presença. Como se tivesse alguém ali do lado de fora da guarita, parado, quieto, só esperando. Ele pegou a lanterna, deu uma volta, olhou tudo, mas não tinha viva alma por perto. Nem vento tinha. Só o breu da estrada e o farfalhar dos campos escuros. Voltando para a guarita, ele tentou se distrair com o rádio, mas só pegava estática. E dentro dessa chiadeira, jurava que ouvia umas vozes distantes, sussurradas, sem entender palavra nenhuma. Desligou o rádio. Melhor o silêncio do que aquele barulho que parecia vir de outro mundo. Foi aí que veio a primeira batida. Uma só. Seca. Vinda lá dos fundos onde ficam uns tambores velhos. Cláudio achou que podia ser bicho, ou talvez o metal dilatando com o frio. Pegou a lanterna de novo e foi verificar. Chegando lá, viu que um dos tambores estava fora do lugar, como se alguém tivesse empurrado. Ele ajeitou e voltou para dentro. Passados uns 20 minutos, ele já começava a relaxar quando viu as luzes de um carro se aproximando. Suspirei junto com ele, pensando que era só um cliente atrasado. O carro, um sedã escuro bem velho, parou na bomba número 3. Cláudio vestiu o colete e saiu para atender. Só que ao se aproximar, notou que o carro estava desligado. Luzes apagadas, motor mudo e o vidro embaçado. Bateu na janela e nada. Nem sinal de vida. Foi quando viu que o carro estava vazio. Completamente vazio. Sem ninguém no banco do motorista, nem em lugar nenhum. E mesmo assim, ele tinha aparecido ali, do nada. O coração do Cláudio disparou. Recuou para o lado da guarita, olhando fixo aquele carro que parecia ter surgido do além. Antes mesmo de respirar direito, outra batida, mais forte. Dessa vez no depósito de ferramentas. Cláudio ficou parado um tempo, tentando decidir se ia até lá ou se trancava na guarita e deixava para lá. Mas o senso de dever falou mais alto. Pegou a lanterna e foi. O depósito ficava a uns 20 passos dali. A porta, que ele jurava ter trancado com cadeado, estava entreaberta. Empurrou devagar. Dentro tudo parecia normal, exceto pelo cheiro. Um cheiro seco de coisa guardada por anos. E lá no fundo, junto da parede, tinha algo. Parecia uma pessoa sentada, curvada, com a cabeça baixa, imóvel. Cláudio iluminou com mais força, mas a figura não se mexia. Chegou a perguntar se precisava de ajuda e nada. Quando deu um passo para trás, a lâmpada do depósito que vivia queimada acendeu sozinha. E a figura sumiu. Sumiu como se nunca tivesse estado lá. Cláudio correu. Se trancou na guarita, tremendo igual vara verde. O carro escuro ainda estava lá. E quando ele pensou que tinha passado, os faróis do carro se acenderam de uma vez, cegando ele. Mas quando abaixou o braço e voltou a olhar, o carro tinha sumido. E essa, meu amigo, foi só a primeira noite. No dia seguinte, Cláudio voltou ao trabalho. Estava com o rosto abatido, olheira funda, parecia ter envelhecido uns 5 anos de uma noite para outra. Mas ele precisava da grana, como todo mundo que sua camisa nesse Brasil.
No caminho até o posto, pensou em arrumar uma desculpa, dizer que estava doente, pedir transferência, mas algo dentro dele insistia. Ele precisava entender o que tinha acontecido. Chegou como sempre, perto das 11h30. Cumprimentou o colega do turno anterior e perguntou, tentando parecer despreocupado: "Aconteceu algo estranho hoje?" O outro respondeu com naturalidade: "Nada. Tudo tranquilo." Aquilo deu até um alívio em Cláudio. Vai ver, foi só um sonho acordado, pensou. Um susto qualquer, cansaço, sei lá. Para não dar chance para o medo, preparou café forte, revisou cada canto do posto e ficou no telefone com um amigo na primeira hora do turno. Conversa vai, conversa vem, e a noite foi descendo, empurrando aquele silêncio que só a madrugada conhece. Lá pelas 3h, o vento começou a soprar diferente. As folhas da árvore do lado do depósito se mexiam com violência. Que olha que nem era dia de tempestade. Curioso, Cláudio abriu só uma fresta da porta da guarita para espiar. As luzes da estrada piscavam como sempre. Tudo parecia no lugar, mas o ar estava pesado. Dava para sentir a densidade entrando pelas narinas, gelando a espinha. Fechou a porta devagar e voltou para o banco. Foi então que escutou a primeira batidinha no vidro da guarita. Como se alguém batesse com os nós dos dedos, bem de leve. Olhou rápido. Ninguém. E antes que conseguisse respirar fundo, veio outra do outro lado. Se levantou de supetão, pegou a lanterna, abriu a porta e deu a volta na guarita, tentando entender se era trote, animal, vento, qualquer coisa. Mas lá fora não tinha nada. Nem gente, nem bicho, nem vento. Só um frio que parecia ter saído de dentro da terra. Voltou para dentro, trancou a porta e ficou ali, com o coração martelando. Quando olhou para a tela das câmeras de segurança, viu algo que quase fez ele derrubar o café. Na imagem da câmera voltada para o depósito, mesmo com a escuridão atrapalhando, dava para ver uma silhueta parada, fixa, justo ali, na frente da porta. Não se via rosto, nem roupa, nem movimento. Só uma sombra com forma de gente. E o pior, quando Cláudio se aproximou mais da tela, a sombra virou. Virou como se soubesse que estava sendo observada. Devagar, frio, com intenção. Cláudio deu um pulo para trás, tropeçou na cadeira e se afastou da tela. Não saiu da guarita o resto do turno. Ficou ali aceso, tremendo, contando os minutos para o sol nascer. Na manhã seguinte, a figura já não estava lá. O colega chegou e Cláudio não disse nada. Nem precisava. Sua cara dizia tudo. E assim foram os dias seguintes. Algumas noites sem nenhum evento, outras com sombras passando pelas câmeras, som sem origem, passos leves perto da guarita. O medo começou a morar dentro dele. Fez morada mesmo. Foi aí que entrou na história um sujeito chamado Antônio, o chefe de manutenção do posto. Gente boa, já com mais de 50 anos rodados. Chegou num fim de turno para buscar umas ferramentas que tinha esquecido no depósito. Cláudio, sem pensar, perguntou: "Você entra aí de boa mesmo à noite?" Antônio parou, olhou direto nos olhos do rapaz e soltou sem rodeio: "Já viu a mulher do vestido escuro?" Cláudio travou. Não tinha contado para ninguém o que estava passando, nem para o colega de casa. Só balbuciou: "Que mulher?" Antônio suspirou fundo, com aquele peso de quem guarda uma história velha na garganta. Anos atrás, quando esse posto abriu, uma mulher teve problema no carro e parou aqui. Entrou no depósito, parece que procurando ajuda. Mas ninguém viu mais ela. Sumiu. Nunca mais voltou. Desde então tem gente que vê. Sempre à noite, sempre sozinha. Cláudio não sabia o que dizer. Aquela revelação não só confirmou o que ele sentia, como mostrava que aquilo já vinha de longe. Não era só com ele. Antônio pegou suas coisas, mas antes de ir embora, botou a mão no ombro do rapaz e disse com firmeza: "Se ela aparecer de novo, não abre a porta. Não importa o que ela disser, não importa como parecer, não abre." E foi aí que Cláudio entendeu. A coisa não era um fantasma qualquer. Aquilo queria entrar. Queria que alguém abrisse. Era uma armadilha que usava o medo, a curiosidade e até a compaixão para passar a porta. Desde então ele passou a usar uma medalhinha que a mãe tinha dado anos atrás, um escapulário velho, de quando ele ainda era coroinha. E mesmo com tudo que viveu,
Cláudio seguiu no turno da madrugada. Mas agora, nunca mais sozinho. Depois da conversa com o Antônio, Cláudio nunca mais foi o mesmo. A história da mulher do vestido escuro não saiu mais da cabeça dele. Aquilo não era só um susto, era uma presença, uma coisa que estava ali, de verdade, querendo entrar. E o pior, querendo ele. As noites seguintes foram um arrastar de medo. Mesmo com a medalhinha no peito, o Cláudio não relaxava. Começou a evitar olhar para as câmeras direto, com medo de ver a sombra parada. A guarita virou um refúgio de luz, um lugar onde ele se cercava de tudo que fosse possível para afastar o que rondava lá fora. Mas como escapar de algo que não tem corpo, que não precisa de porta aberta para entrar no seu pensamento? Teve uma madrugada que marcou ele para sempre. Era uma sexta-feira, quase virando sábado. A lua mal aparecia no céu e a estrada parecia ainda mais deserta. Cláudio chegou ao posto como sempre, tentou manter a rotina, mas no fundo sabia. Aquela noite tinha cheiro de desgraça. Por volta das 2 da manhã, enquanto tomava café e rabiscava umas coisas no caderno de registro, as luzes do pátio piscaram. 1, 2 vezes. Depois voltaram ao normal. Ele ficou atento, verificou o disjuntor, conferiu o gerador, tudo certo. Voltou para a guarita. Minutos depois, começou a ouvir um barulho estranho vindo do depósito. Não era batida nem queda. Era como um arrastar, como se algo pesado fosse puxado no chão. Ele segurou firme a lanterna e pensou 1000 vezes antes de sair. No fim, decidiu olhar pela câmera. E foi aí que sentiu o mundo gelar. Na imagem granulada, a porta do depósito estava aberta. E no canto, curvada, a tal figura reapareceu. Só que dessa vez, ela não estava imóvel. Ela se mexia. Bem devagar, como se sentisse o peso de cada osso. Os cabelos longos cobriam o rosto. A cabeça baixa. Mas o que mais assustou Cláudio foi que ela estava saindo do depósito. Ele largou tudo e se encostou no fundo da guarita, tremendo. Queria gritar, mas a voz não saía. Pegou o telefone, pensou em ligar para a polícia, mas o que ia dizer? Tem um fantasma saindo do depósito? Ninguém ia acreditar. Mesmo assim, discou. Quando encostou o telefone na orelha, silêncio. A linha estava muda. Foi então que ouviu o som mais perturbador da vida dele. Passos. Passos arrastados vindo da direção das bombas. Ele olhou pela fresta da persiana e lá estava ela, perto da bomba número 3, parada, como da primeira vez. Só que agora, ela olhava direto para a guarita. Não dava para ver os olhos, mas ele sentia. Sentia o olhar queimando no peito. Ela deu 2 passos lentos. Cláudio sentiu a respiração travar. A mulher se aproximou da guarita e, num gesto que gelou o sangue dele, levantou a mão e bateu na janela. Toque seco. 3 batidas. Tum, tum, tum. Ele se encolheu num canto, rezando baixo. E aí veio a voz. Cláudio. Ela falou o nome dele. Abre, por favor, está frio aqui fora. A voz era fraca, como um sussurro levado pelo vento. Mas ele ouviu, claramente. Era uma voz feminina, triste, cansada. Mas também faminta. Tinha algo por trás daquele tom. Algo que arrepiava até o osso. Ele fechou os olhos. Apertou a medalhinha no peito. Não respondeu, não se moveu. E do lado de fora veio outra batida. E mais uma. E mais outra. Até que, de repente, silêncio. Total. O tempo parou. Passaram-se minutos. Talvez horas. Cláudio não sabia. Quando criou coragem e olhou pela janela, não havia ninguém. Ela tinha sumido de novo, como fumaça. Mas dessa vez ficou uma marca. No vidro, ali onde ela bateu, havia um rastro. Como uma mão úmida, fina, longa. Não era impressão. Ele limpou e esfregou com pano, e a marca continuava lá. Naquela manhã, quando o sol finalmente apareceu, Cláudio estava pálido feito giz. O colega do próximo turno chegou, tentou conversar, mas ele não respondeu. Só entregou o crachá e foi embora, sem olhar para trás. Ficou uma semana afastado, não saiu de casa, não dormiu. E quando voltou, voltou diferente. Calado, olhos fundos, sempre com a medalhinha na mão. Mas voltou.
porque sabia que fugir não adiantava. Aquilo estava ligado a ele. Aquela coisa queria ele. E não ia parar enquanto não conseguisse. Mesmo depois daquela semana afastado, Cláudio voltou para o posto. Voltou porque entendeu que não dava para correr daquilo. Que aquela presença, aquela mulher do vestido escuro, não era só um vulto de madrugada. Era um chamado. Uma história inacabada, colada nas paredes do depósito e impregnada no asfalto frio da estrada velha. Nas primeiras noites após o retorno, ele se manteve firme. Não desviava o olhar das câmeras, deixava todas as luzes acesas, a guarita trancada com chave e trinco. Andava com a medalhinha pendurada no pescoço e um terço enrolado no pulso. Conversava com a mãe todos os dias por telefone antes do turno, como quem recarrega a alma para mais uma batalha. Mas mesmo com todo esse preparo, o medo não sumiu. Só mudou de forma. Agora era um medo silencioso, paciente. Um medo que esperava. E uma madrugada, ele voltou. Não com um susto, não com batidas, mas com uma sensação. Cláudio sentiu o ar gelar do nada. Sentiu um arrepio subir pelas costas, como se alguém passasse o dedo por sua espinha. E então, as câmeras caíram. Todas. Tela preta. Apenas um chiado surdo. Ele tentou reiniciar o sistema, mas nada. Desligou e ligou o disjuntor. Nada. Tudo parecia normal no papel, mas as imagens não voltavam. Foi aí que ele ouviu passos no teto da guarita. Leves, arrastados. Um som impossível. O telhado de zinco frágil não aguentaria nem um gato sem fazer barulho. Mas aqueles passos estavam lá. E então, a voz. Abre. Só um pouquinho. Baixa, doce, mas doída. Um chamado antigo. Cláudio se encolheu na cadeira, apertando a medalhinha com tanta força que a palma da mão ficou vermelha. A voz insistiu, agora do lado da porta. Cláudio, tá frio aqui. Você me deixou esperando. Ele não respondeu. Só chorou. Em silêncio. As lágrimas desciam quentes, mas o corpo estava gelado. A porta sacudiu. De leve, como se alguém encostasse o ombro. Depois, silêncio. Então, pela primeira vez, ele fez algo que nunca tinha feito. Pegou o caderno de registro e escreveu tudo. Tudo. Sem filtro, sem disfarce. Descreveu o carro sem motorista, a figura no depósito, as batidas, a voz, a sombra nas câmeras. Preencheu página por página, como quem descarrega um fardo. E, no fim, deixou uma última frase. Se você está lendo isso, não abra a porta. Dobrou a folha, colocou dentro de um plástico e guardou na gaveta da mesa da guarita. Aquela era sua última defesa. Um aviso para quem viesse depois. E veio mesmo. Dias depois, um novo funcionário apareceu para cobrir o turno da madrugada. Cláudio tinha pedido transferência. Queria trabalhar durante o dia. Quando o novo rapaz chegou, Cláudio passou as instruções, falou dos protocolos, mas no fim, não mencionou a mulher do vestido escuro. Apenas colocou a mão no ombro dele e disse: "Não abre a porta, nunca, por nada." O novo funcionário não entendeu direito. Riu, fez piada. Cláudio apenas assentiu, sério, como quem viu o inferno, e voltou. E foi embora. O tempo passou, mas os relatos voltaram. Batidas nas janelas, vozes suaves pedindo para entrar. Um carro escuro parando e sumindo sem explicação. E lá na guarita, a carta de Cláudio ainda estava lá, intacta, esperando que alguém a lesse antes que fosse tarde demais. Sabe, parceiro, depois que ouvi esse causo, nunca mais parei num posto isolado sem olhar para as câmeras. Nunca mais entrei num depósito sem avisar antes. Porque tem coisa nesse mundão que não se explica com lógica, nem com lanterna. Tem dor que gruda num lugar, feito sombra no fim de tarde. E fica ali, esperando. E quer saber do mais doido? O posto de Veracruz continua aberto. Madrugada sim, madrugada também. A mulher do vestido escuro continua rondando. Talvez esperando por alguém que abra a porta. Talvez procurando por algo que perdeu naquela noite antiga. Ou talvez só querendo não ser esquecida. Então, da próxima vez que se parar num posto no meio do nada e ouvir batidinhas no vidro,
Pense 2 vezes antes de abrir a porta, porque nem toda alma perdida quer ir embora. Algumas querem te levar junto. E aí, meu amigo, gostou dessa viagem pelo desconhecido? Se essa história te arrepiou, então dá uma força pro canal. Se inscreve. Deixa seu comentário aqui embaixo. Me conta se você já passou por alguma situação parecida, viu? Agora, se quiser continuar nessa pegada sinistra, não perde o vídeo anterior. O match que me levou pro inferno. Uma história que começou num aplicativo de namoro e terminou do jeito que ninguém esperava. Te espero lá, mas vai preparado, porque aqui no canal do Zeca Estrada, o medo pega carona contigo. Até a próxima viagem, parceiro. E lembra, estrada vazia nem sempre tá deserta.